presidente Lula fez um discurso na Assembleia Geral da ONU agora e já começou mencionando a relação com os Estados Unidos. Terminado, então, esse discurso inicial, nós vamos acompanhar um pouco das perguntas que vão ser feitas aí pela imprensa, pelos jornalistas que acompanham, essa manifestação do presidente Lula e entender se poderemos avançar com respostas também em relação a essa possibilidade de encontro com o presidente norte-americano. Acompanhe. O meu intérprete está pedindo para você começar de novo. Right. Mr. President, thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association, da Associação dos Correspondentes das Nações Unidas, por essa entrevista coletiva. President Trump talked about his feeling of chemistry. O presidente Trump falou sobre seu sentimento de química com você. Você também sentiu essa química com ele? What would you hope would be the result o que você esperaria do resultado da reunião com o presidente Trump? Nós entendemos que pode acontecer até na próxima semana, inclusive. Obrigado. Olha, o povo brasileiro tem muita expectativa numa boa relação entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho que o povo americano também tem. É importante, Dito, você ter conhecimento. Eu tenho uma relação muito antiga e muito forte com o movimento sindical americano, há muitos anos. E eu acho que é muito importante que a gente esteja bem, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de melhor salário, nós precisamos de mais investimento, tanto do Brasil nos Estados Unidos, quanto dos Estados Unidos no Brasil. O que eu espero? Eu espero que numa conversa entre dois chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição. Eu acho que é isso que acontece. O que aconteceu com o meu encontro com o Trump é que nós nunca tínhamos nos encontrado. E nos encontramos por acaso. Naquela mesma sala eu já encontrei com o Bush, eu já encontrei com o Obama, eu já encontrei com o Biden. E eu tive, sabe, nem sempre eu consigo encontrar com os presidentes americanos. Encontrei com o presidente Trump, estendi a mão para ele, cumprimentei e disse para ele que Brasil e Estados Unidos tem muita coisa para conversar, tem muitos assuntos em jogo e não tem limite, sabe, de assuntos para a gente conversar. E não tem veto de assunto, é qualquer assunto. Mas para isso tem que ter uma conversa. Para isso tem que ter uma conversa. Eu tenho muitas coisas para conversar, eu tenho certeza que ele tem muitas coisas para conversar. Eu acho que entre dois chefes de Estado, de dois países importantes como Brasil e Estados Unidos, precisam conversar com base em dados verdadeiros, em coisas verdadeiras. Sabe? E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil e possivelmente isso tem levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Então, na hora que a gente tiver o encontro, eu acho que tudo isso ficará resolvido. E o Brasil e os Estados Unidos voltarão a viver em harmonia e quimicamente estáveis. Ele não faz promessa. Boa tarde, presidente. Augusta Saraiva, da Bloomberg. Presidente, ainda sobre o presidente Trump, eu queria saber se o senhor podia nos dar um pouco mais de detalhes sobre o que o Brasil espera levar à mesa e se o senhor vê espaço para redução de tarifas já depois desse primeiro encontro. E se ele poderia ser presencial e quem participaria. Obrigada. Seria precipitado da minha parte dizer o que eu vou negociar antes de começar a negociar. Aí seria você vetar até possibilidade de conversa. Veja, nós temos que sentar,
colocar na mesa todos os problemas que ele tem com relação ao Brasil, o problema que eu tenho com relação aos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa a discutir. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. Isso é uma soberania brasileira que a gente não abre mão. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe, de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar o que está acontecendo no Brasil. Eu posso dizer para você que, do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, do povo comum e do empresariado e do povo da classe política, é que haja uma conversa entre nós. Há muito desejo, há muito investimento em jogo. Nós temos um fluxo comercial, sabe, muito importante. Então eu não sei quem foi que disse para o presidente Trump que ele tinha um déficit comercial com o Brasil. Sabe, ele teve um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, como eu não sei quem é que deu informação para ele, eu espero que sentado numa mesa, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. Quando tiver eleição nos Estados Unidos, eu não me meto, e quando tiver eleições no Brasil, ele não se mete. É assim que a gente faz. A gente acata o resultado da soberania do povo nas urnas de cada país. E poderá ser presencial? Poderá ser presencial? Por mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. Vou passar para a próxima pergunta do Ibtsam Azem, da Arabi Newspaper. Thank you. Hi, my name is Ibtisam Azem, Al Arabi Al Jadid newspaper. Sorry, I don't speak Portuguese. But I want to start by following up on the two-state solution conference. Whether you believe that this conference is uma conferência de soluções, mas você falou que talvez era pouco demais. The genocide in Gaza immediately. Para encerrar o genocídio em Gaza imediatamente. We know that Western countries are also continuing to provide weapons. Sabemos que muitos países continuam entregando armas para Israel. Delivery or other issues. Thank you very much. Como você avalia essas questões? Olha, eu penso que o mundo inteiro já está tomado, sabe, da percepção de que você não tem uma guerra em Gaza, você tem um genocídio de um exército fortemente preparado contra um povo indefeso, sobretudo mulheres e crianças. Ora, eu até ontem no meu discurso, eu avoquei, sabe, o povo judeu que tem lutado também contra o Netanyahu. Tem muita gente dentro de Israel que não concorda com o massacre que está acontecendo. Tem muita gente fazendo protesto de que é preciso parar com esse genocídio. E esse genocídio só está acontecendo porque quem pode parar não tomou atitude de parar. O Conselho de Segurança da ONU poderia ter tomado uma atitude mais forte. Poderia ter tomado uma atitude. A mesma ONU que teve força para criar o Estado de Israel, ela precisa ter força para criar o Estado palestino. O Brasil, desde 2010, já votou a favor da criação do Estado palestino. Porque para nós a única solução é a existência de dois estados vivendo harmonicamente sem nenhum problema. O que não é possível é que você demarcou umas terras em 1967 e que isso não está sendo cumprido. Então, nós não podemos assistir o povo genocídio, o povo palestino ser exterminado. E aí também a irresponsabilidade do Hamas, que nós já condenamos o atentado contra o povo de Israel, e o Hamas não pode ter feito o que fez e depois deixar o povo se matar, ser assassinado como está sendo. Por isso é que eu acho que a decisão de ontem foi importante.
Ela foi tardia, mas ela aconteceu. E a partir de agora eu acho que outras coisas vão acontecer até a gente poder ver o povo palestino construir o seu Estado e viver em paz com o povo judeu. But just a quick follow-up. Other things like what? What practical steps should be taken to halt the genocide now? Que ações práticas deveriam ser tomadas em relação ao que está acontecendo? O reconhecimento de um genocídio, os assentamentos. Quais passos práticos deveriam ser tomados? Isso não está acontecendo há 2 anos, está acontecendo há várias décadas. Há várias décadas que Israel ocupa a terra que foi demarcada para os palestinos. Há várias décadas. Então eu acho que a partir da decisão de ontem, com mais de 150 países membros, a ONU tem agora documento, tem uma decisão coletiva da sua maioria para tentar chamar Israel à responsabilidade. Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU, a partir de ontem, tem inclusive que ter aos membros permanentes, sabe, a responsabilidade de não ter mais veto. Tomar uma decisão unânime entre todos eles e fazer com que o Estado de Israel respeite essa decisão. É isso que nós queremos. Eu acho que é isso que precisa acontecer. Da parte do Brasil, a gente vai cobrar a ONU para ela executar a decisão que foi tirada ontem. É isso. Obrigada. Presidente, caso esse encontro com Trump aconteça, eu queria perguntar se o senhor teme sofrer algum tipo de constrangimento, como aconteceu com Zelensky e com Ramaphosa, e se o senhor pretende pedir para que as sanções contra o Moraes e outros ministros sejam revogadas. Veja, aqui você está querendo que eu diga o que vai acontecer na reunião. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço 80 anos em outubro deste ano. Portanto, eu sou mais velho do que ele. E somos 2 homens de 80 anos. Não há por que ter brincadeira numa relação entre 2 homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos e ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil. É assim que vai acontecer a reunião. 2 homens, sabe, com 80 anos, 2 homens que se sentem muito jovens. Ele ontem falou que se não fosse o preparo físico dele, ele teria caído da escada rolante. E eu todo dia me preparo fisicamente. Eu digo todo dia, eu vou fazer 80 anos, mas estou com a saúde e a força física de 30. Tá? Então, eu acho que nós vamos conversar como 2 seres humanos civilizados. Não existe espaço para brincadeira. O que existe é espaço e necessidade de conversar seriamente sobre os conflitos. E, obviamente, que eu vou colocar na mesa os problemas da ótica do Brasil e ele vai colocar da ótica dos Estados Unidos. Uma conversa começa assim. Depois dessa conversa, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito otimista porque eu acredito muito na relação humana. Eu não sei quantos políticos no mundo acreditam na relação humana como eu acredito. Eu acho que tudo pode ser resolvido quando 2 pessoas conversam. Eu acredito muito no poder de convencimento das palavras. E como eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu quero que ele saiba do Brasil aquilo que é verdadeiramente do Brasil. Eu quero que ele me diga quais são as informações que ele recebeu do Brasil. Eu quero saber qual é o problema com relação ao Brasil. Sabe, se o Trump está preocupado com o trabalho do povo americano, é um direito dele. E é justo que ele esteja preocupado. Se ele acha que é preciso taxar um ou outro produto porque é preciso evitar, sabe, muitos produtos estrangeiros nos Estados Unidos, é um direito dele. Eu, de vez em quando, faço isso no Brasil. Agora, o que eu quero é que a gente debata isso, sabe, numa coisa chamada Organização Mundial do Comércio, para que a gente possa fortalecer o multilateralismo. O multilateralismo é que permitiu que o mundo ficasse em harmonia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos muita coisa para conversar. Muita coisa. E eu acredito muito no poder da palavra. E, portanto,
eu tenho interesse nessa conversa. E espero que ela aconteça logo. Vamos à próxima, Elaine Reyes, da CGTN. Thank you. Elaine Reyes with CGTN America. President Lula, I'd like to get your thoughts on the commitments made here at the UN Climate Summit in New York. As suas opiniões sobre os compromissos firmados na Conferência do Clima aqui na ONU. Falaram que seria difícil cortar as emissões de carbono e aumentar a capacidade da produção de energia eólica e solar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre os compromissos firmados pela China. Se você espera mais compromissos também firmados com o Banco Mundial. Veja, primeiro eu vou começar pelo fundo. Eu espero que esse fundo seja uma coisa de muito sucesso. Porque não é um fundo em que as pessoas vão ter que fazer doação. As pessoas vão fazer investimento e vão ganhar dinheiro pelo investimento que fizerem. E uma parte desse investimento é que vai para que a gente possa criar um fundo. É uma inovação extraordinária, que teve o apoio de muita gente, a coordenação do Banco Mundial, se não me falha a memória. E eu espero, se o Brasil anunciou $1 bilhão, eu fico imaginando quanto que os Estados Unidos podem apresentar, sabe, nesse fundo de investimento. Então, por isso é que eu estou muito otimista com relação ao fundo e estou muito otimista com relação à participação dos Estados Unidos nessa questão climática. Sabe, estou muito. Os Estados Unidos sabem, as pessoas sabem de que a questão climática não é brincadeira, de que o mundo está passando muita necessidade. E eu fiquei feliz com o anúncio do presidente Xi Jinping. Fiquei muito feliz porque a China é um país muito grande. Em 2009, quando eu participei da COP em Copenhague, o mundo desenvolvido queria jogar a responsabilidade da poluição do planeta em cima da China. E o Brasil e a África tomaram a atitude de dizer que a gente não ia aceitar que a China fosse punida, porque tem uma dívida histórica dos países industrializados com a emissão de gás de efeito estufa e que ele tem, portanto, um contencioso de dívida com o mundo e precisa pagar, ao invés de querer culpar só a China. E a verdade é que nos últimos anos a China avançou muito na sua transição energética, na diminuição da emissão de carbono. E precisa evoluir mais ainda. E eu fiquei feliz porque o Xi Jinping, além de anunciar um montante, sabe, importante, ele ainda disse que é possível avançar mais. Então eu estou otimista que nós vamos chegar na COP30 com todos os países tratando com muita seriedade. E eu, sinceramente, eu gostaria de discutir com o chefe de Estado, eu gostaria de ver os argumentos das pessoas que são contra, sabe por que as pessoas não acreditam? Porque é assim que a gente convence as pessoas. E a COP30 vai ser um pouco isso. Eu espero que participe todos os chefes de Estado. Eu adoraria que o Xi Jinping participasse, que o Trump participasse, que, sabe, o primeiro-ministro Modi participasse. Eu gostaria que todo mundo participasse. Porque é a hora da verdade. Em se tratando de clima, é a hora da gente dizer se a gente quer continuar sendo respeitado pelo mundo que nós representamos ou se a gente vai brincar com o clima. É isso que vai acontecer, por isso que eu estou muito otimista. Eu saio daqui com a certeza de que tem muita gente levando a sério essa questão do clima. Por isso que eu fiz uma carta ao presidente Trump, convocando ele, fiz uma carta ao presidente Xi Jinping, fiz uma carta a todos os países ligados à ONU para comparecer no Brasil. Todos serão tratados com muito respeito. A culinária na Amazônia, no estado do Pará, é a melhor do mundo. Não tem lugar para se comer melhor do que na Amazônia. Você vai comer o melhor peixe do mundo. A melhor muqueca do mundo. Ou seja, então, é verdade, o Pará possivelmente seja a culinária mais rica do Brasil. A mega diversidade de pratos no Pará, além de que você pode tomar açaí à vontade, ficar bem forte, bem saudável, sabe? Então, é muito importante. Eu sinceramente, eu acho que eu vou reiterar a minha carta para todos os presidentes outra vez.
sabe? Porque eu acho que é tão importante essa COP, é tão importante que eu acho que os BRICS inteiros deveriam participar, o G20 inteiro deveria participar, o G7 inteiro deveria participar, sabe? Para que a gente pudesse, enquanto chefe de Estado, sabe, passar um pouco de serenidade e seriedade para a humanidade que nós pensamos que representamos. Então eu saio daqui crente de que as coisas vão acontecer. Saio muito otimista.